sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Moisés Tavares, o vosso professor da disciplina de Biologia, 11º ano. Antes de iniciar a nossa aula, gostaria de deixar aqui uma pequena dica. O vírus da Covid-19 ainda é uma ameaça. Por ti e pelos outros, vamos prevenir. O nosso sumário da aula de hoje vai ser a síntese proteica, em que nós iremos estudar os locais da síntese proteica, ou seja, nos ribossomas. E como objetivo da nossa aula, iremos também definir o ribossoma, descrever o papel dos ribossomas na síntese proteica, indicar algumas das características da molécula do RNA de transferência, explicar o mecanismo de fixação de um aminoácido à molécula de RNA de transferência. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, iremos rever a matéria que tínhamos estudado na aula passada. Na aula passada, nós falamos aqui sobre o DNA e a informação genética, como é que ela é transmitida. E vimos aqui também de que em todas as células, a informação genética do DNA é, em primeiro lugar, transcrita em RNA mensageiro e só depois é traduzida sob a forma de proteínas. A síntese de uma proteína faz sempre intervir duas operações sucessivas. Ou seja, para que haja síntese, nós precisamos de duas etapas ou operações que acontecem sucessivamente, que são a transcrição do DNA para um RNA pré-mensageiro, e esse RNA pré-mensageiro irá ser maturado, ou sofre o processo de maturação, que é nada mais, nada menos do que a eliminação ou corte das partes que não são codificadas, e depois disso, deste processo dela ser maturado, não é, ou amadurecido, sai agora para o citoplasma, onde irá provavelmente ocorrer agora a segunda etapa que nós chamamos de tradução ou a tradução da informação genética em proteínas. No entanto, para que todo esse processo aconteça, é preciso que nós tenhamos alguns organídeos, como o caso, por exemplo, dos ribossomas, que são pequenos organelos citoplasmáticos de dimensão muito pequena, cerca de 20 vezes 30 nanômetros, e são constituídos por duas subunidades. Essas subunidades que nós designamos aqui de subunidade maior do ribossoma e subunidade menor do ribossoma. No entanto, tanto a subunidade maior e a subunidade menor do ribossoma, elas são subunidades que são constituídas por uma espécie de RNA muito importante, que é o RNA ribossomático. Mas também não somente contém o RNA ribossomático, contém também as proteínas. Por exemplo, a subunidade maior que nós chamamos do ribossoma, esta subunidade aqui, ela possui cerca de 3 moléculas de RNA ribossômico e possui cerca de 45 moléculas de proteínas. Enquanto que a subunidade menor do ribossoma, esta subunidade que nós estamos a ver aqui, ela possui apenas um RNA ribossomático, mas também possui cerca de 33 moléculas de proteínas. Então, o RNA ela é muito importante. E por que é muito importante? Vejamos, por exemplo, alguns ribossomas, elas estão livres no citoplasma. Outros nós podemos encontrar na face externa das membranas do retículo endoplasmático, em formas associadas que nós chamamos de polissomas. No entanto, esses polissomas são nelas que acontece precisamente a síntese de proteína. Porque quando estão associados em polissomas, não é? É somente quando estão associados em polissomas que os ribossomas constituem o local de síntese de proteína. Mas isso por quê? De facto, há razão para isso. Porque se nós dissociamos os polissomas, ou seja, separamos os polissomas, a síntese de proteína irá ser interrompida. Porque imagina, temos apenas um só ribossoma, ela faz apenas a síntese de uma só molécula polinucleotídica e, ao terminar a síntese dessa molécula, já não há mais síntese de outras moléculas polinucleotídicas. Isto quer dizer que vamos ter apenas um único só polinucleotídico. No entanto, para que haja a síntese de proteína, numa síntese de proteína, nós precisamos ter várias moléculas polinucleotídicas. A outra razão com a qual também nós podemos dizer de que nas polissomas que acontece a síntese de proteína é quando nós introduzimos os aminoácidos radioativos no citoplasma. E eles dão origem rapidamente a uma cadeia polipeptídica ao nível dos polissomas e não dão isso tão rapidamente a nível dos ribossomas que estão livres no citoplasma.
E esta é uma das razões com a qual nós podemos afirmar de que a síntese proteica ocorre a nível dos polissomas e não a nível dos ribossomas que estão livres. Agora, não somente os ribossomas é que são importantes para a síntese de proteína, mas também há outras estruturas moleculares que são muito importantes para a síntese de proteína. Neste caso, estamos a falar, por exemplo, do RNA de transferência, ou seja, os RNA transportadores, que transportam os aminoácidos. No entanto, esses RNA que nós chamamos de RNA de transferência, eles são muito importantes porque são eles que carregam consigo os aminoácidos que irão formar agora cadeias polipeptídicas que irão formar proteínas. Se nós associarmos somente o RNA mensageiro, mais o ribossoma, mais o aminoácido, seria estéril. Isto quer dizer o quê? Que somente o RNA mensageiro e o ribossoma não conseguiriam identificar o codão ou a mensagem trazida de DNA para traduzir em proteína. Ou seja, essa mensagem era trazida em forma de RNA mensageiro, mas o RNA não conseguiria identificar os aminoácidos correspondentes à mensagem que estava ali no RNA. Então, por isso que é difícil que haja a síntese de proteína sem a presença desta molécula de RNA transferência, que é muitíssimo importante. Então, vamos ver as características das moléculas de RNA de transferência. Esta molécula é constituída por uma só cadeia de nucleótidos, ou seja, ela possui cerca de 70 a 80 nucleótidos por molécula. Se nós compararmos, por exemplo, com o RNA, as moléculas do RNA possuem cadeias com nucleótidos que variam até 100 ou mais de que 100 nucleótidos. Então, essas moléculas de RNA de transferência são muito mais curtas, ou seja, possuem moléculas mais pequenas. No entanto, também, quanto a outras características, nós temos aqui, quanto à sua forma, são geralmente globulares. Se nós compararmos, por exemplo, com a molécula do RNA, as moléculas de RNA são lineares, ou seja, possuem uma cadeia com uma forma linear, extensa. Também, os RNAs de transferências possuem dois locais particulares. Um deles fixa um aminoácido específico, enquanto que o outro é o local que reconhece o RNA mensageiro, o codão que corresponde ao aminoácido fixado, graças a um tripleto de base azotárica que nós chamamos de anticodão. Ou seja, no RNA de transferência, nós temos dois sítios específicos. Temos um sítio que é onde fica ligado aqui os aminoácidos, o sítio que liga aqui com os aminoácidos através de ligações peptídicas, e temos um outro sítio desse anticodão, o RNA de transferência chamado de anticodão, que liga com o codão que é do RNA mensageiro. No entanto, é através desse codão que ela reconhece, por complementaridade dessas bases, trazendo aqui os aminoácidos que vão agora fazer parte da síntese das proteínas. Então, vendo a estrutura de um RNA de transferência, vamos ver, por exemplo, como é que um RNA de transferência fixa um aminoácido. Como é que é fixado um aminoácido num RNA de transferência? Ou seja, vamos ver os mecanismos de fixação de um aminoácido à molécula de RNA de transferência. Ela acontece de seguinte forma. A fixação do aminoácido sobre o RNA de transferência, que lhe corresponde, é devida à intervenção de uma enzima específica na presença de ATP, ou seja, na presença de moléculas como, por exemplo, adenina trifosfato, ou seja, que é uma molécula responsável pela energia dentro da célula. No entanto, se nós repararmos aqui, o processo de ligação da enzima com o RNA, nesse caso o RNA de transferência e o aminoácido, é um processo muito complexo, porque a enzima possui um local específico que funciona como se fosse um modelo de chave fechadura para encaixar perfeitamente tanto com o RNA mensageiro, RNA de transferência, bem como também com os aminoácidos. Então, quando a enzima encaixar perfeitamente aqui com o RNA de transferência e encaixar também perfeitamente aqui ou mesmo em simultâneo com os aminoácidos, aqui ocorre agora a desfosforilação, em que vamos ter aqui uma ligação peptídica estabelecida entre o aminoácido e a parte, ou a terminal aqui do RNA de transferência, onde fica fixado os aminoácidos, e desta ligação peptídica vamos ter agora aqui a formação de um RNA
de transferência com um aminoácido a ser transportado. Este processo, todo este processo, ocorre a nível de enzimas, que são enzimas especializadas para fazer isso, com o RNA de transferência e os aminoácidos. E quando ocorrer todo este processo, já o RNA de transferência já está pronta para ser utilizada na síntese das proteínas. E então, já perceberam a nossa aula? Para sintetizar aquilo que nós aprendemos hoje, vamos ver um pequeno exercício. Vamos lá. Exercício 1. A que codões do RNA mensageiro se ligarão moléculas de RNA de transferência possuidoras, respectivamente, dos seguintes anticodões? A linha A. Temos o racilo, adenina e citosina. O racilo representado pela letra O, adenina pela letra A e citosina pela letra C. A linha B, temos citosina, citosina, citosina. Ou seja, temos ali 3C, que representa 3 nucleótidos de citosina. A linha C, nós temos adenina, citosina e o racilo, representado pelas letras A, C, O. No ponto 2, qual será o aminoácido transportado por cada uma dessas moléculas de RNA de transferência? Então, vocês têm alguns minutinhos para resolver isso. Então, conseguiram resolver o exercício? Vamos lá ver então as respostas estão corretas. Vamos lá. No primeiro exercício, diz aqui: a que codões do RNA mensageiro se ligarão moléculas de RNA de transferência possuidoras, respectivamente, dos seguintes anticodões? A linha A, UAC. A linha B, CCC. A linha C, ACU. Então, quais são os seus respectivos codões? Nesse caso, a resposta correta seria a linha A, AUG, a linha B, GGG, e a linha C, UGA. Ou seja, estas seriam as respostas corretas para a primeira pergunta. No entanto, dos anticodões que pertencem ao RNA de transferência colocado no exercício, a resposta, que é os codões que nós queríamos obter, eram praticamente esses codões que vocês estão a ver aqui. Temos o codão na linha A, adenina, o racilo e guanina.
que é complementar, nesse caso, este codão que nós estamos a ver aqui, é só tirar aqui a complementaridade, porque vocês podem ver, o racilo ligaria-se com que nucleótidos no RNA mensageiro. O racilo liga-se com a adenina, e é por isso que ficou assim. Temos também a adenina, liga-se com o quê? Com o racilo, porque são complementares. E temos também aqui a citosina, que liga-se com a guanina, porque são complementares. Neste caso, no exercício B, na linha B, tínhamos C, a citosina liga-se exclusivamente, somente com a guanina. Então, nesse caso, o codão complementar seria G. Enquanto que na linha C, temos a adenina, liga-se com o racilo, não é? A citosina liga-se com a guanina e o racilo, nesse caso, liga-se com a adenina. Não se esquecem, estamos a falar de RNA. Os RNAs, as bases dos nucleótidos, são complementares tanto para somente entre a adenina e o racilo e vice-versa, não é? O racilo com a adenina, também entre citosina e guanina, citosina. Fazendo isso, teriam encontrado certamente a resposta correta. Agora vamos ver o segundo ponto do nosso exercício. Tínhamos aqui para dizer qual será o aminoácido transportado por cada uma dessas moléculas do RNA de transferência. Nós já vimos aqui no ponto A, não é? Essas moléculas de RNA de transferência. Agora vamos ver quais são esses aminoácidos. Por exemplo, ao analisar com o quadro do código genético, nós podemos observar de que na linha A, em que nós temos o AC, ela corresponde no RNA, no codão, no RNA mensageiro, no codão AUG. E se formos ver no quadro do código genético, AUG corresponde aqui a aminoácido que é a metionina, que é o codão de iniciação, mas também transporta consigo a metionina, que é um aminoácido. Vamos ver agora na linha B. Temos na linha B, não é? O anticodão é CCC, em que possui o codão no RNA mensageiro, que é o GGG, e esse codão aqui, a resposta diz que codifica o aminoácido da glicina. Agora vamos ver também no quadro e vamos ver de que aqui no codão do RNA, quando nós temos os nucleótidos GGG, um tripleto com 3 guanina, ela codifica um aminoácido que é a glicina. E por fim, nós temos agora o anticodão ACU, não é? Que acaba por ser complementar no RNA com UGA, e esse codão é designado por codão de finalização ou um finalizador da síntese, ou seja, um codão stop, que termina a síntese. Vamos ver agora no quadro onde é que está este codão. Está aqui o GA, é um codão que corresponde a codão de finalização, ou então também chamado de codão stop, para finalizar a síntese de uma proteína. Chegando praticamente ao fim da nossa aula, gostaria de deixar aqui um pequeno trabalho para casa, para fazer, exercitar em casa e consolidar aquilo que nós aprendemos. Vamos ver o nosso trabalho de casa. Temos aqui a linha 1. Diz aqui o seguinte: admita que um tripleto da cadeia transcrita de DNA é CAT, ou seja, é citosina, adenina, timina. Mas lembrem que isto aqui é o DNA, não é o RNA. Agora, diz aqui o seguinte: indique para este tripleto 1.1 o codão que lhe corresponde no RNA mensageiro. Você já tem aqui no DNA o CAT, vamos tentar retirar daqui agora um codão complementar no RNA mensageiro, para ver isso. 1.2 diz o seguinte: o anticodão no RNA de transferência. Ou seja, a partir do momento que já temos o RNA mensageiro,
vamos agora retirar o anticodão, ver as bases que são complementares a esta cadeia de tripleto no RNA de transferência. E 1.3, dizer o nome do aminoácido codificado por ele. Mas lembre-se, vocês devem consultar o quadro de código genético para poderem identificar os aminoácidos correspondentes a cada codão. Ou seja, a codão que pertence ao RNA mensageiro, vocês vão ver ali, tem o quadro, cada codão que está no RNA mensageiro corresponde a um tipo de aminoácido. Ao ver isso, conseguirão, de certeza, resolver o vosso exercício. Vamos ver a síntese da nossa aula de hoje, ou seja, vamos analisar aquilo que aprendemos hoje. Vimos de que a síntese das proteínas ocorre a nível das polissomas, ou seja, a síntese proteica ocorre precisamente a nível dos polissomas. Lembre-se daquilo que é polissomas, é precisamente a associação de vários ribossomas numa só linha, tá bom? Para que possa haver a síntese de proteína, uma síntese contínua das proteínas. Também nós vimos de que o RNA de transferência é o RNA responsável por transportar os aminoácidos. São esses RNAs que transportam os aminoácidos. No entanto, esses RNAs de transferência para transportar os aminoácidos, eles possuem dois locais específicos. Contém uma parte que fica a ligar os aminoácidos e contém outra parte, noutra extremidade, onde dá para reconhecer a cadeia complementar dos RNA mensageiro. Então, ao reconhecer o RNA de mensageiro, ela faz a complementaridade, trazendo consigo já os aminoácidos que irão agora fazer a síntese ou fazer a ligação peptídica no momento da tradução da informação genética. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje no programa Aprender a Estudar em Casa. Espero vos encontrar na próxima aula. Adeus!